Olha, eu tenho gostado muito das nossas conversas. Para mim tem sido um ponto de referência e de reflexão. E hoje gostava de trazer aqui um assunto que acho que interessa a muitas mulheres, que é a questão da liderança feminina, mas nesta perspectiva. Nós sabemos que hoje em dia, hum, quase de uma forma equitativa, tantos homens como mulheres chegam ao mercado de trabalho e com as mesmas qualificações. Mas depois a progressão de carreira e a capacidade das mulheres atingirem lugares de liderança e lugares até no board das empresas é muito inferior. E gostava que falássemos um bocadinho sobre qual é a nossa perspectiva, o que é que a nossa experiência nos tem ensinado sobre o porquê destas diferenças e como é que damos a volta a isto. O que é que achas? Olha, acho um tema excelente, um tema muito pertinente, porque tenho trabalhado muito com isso, e é um tema que me interessa muito também, e tenho atuado nessa área. E a minha opinião, Cláudia, sincera, é de que o maior desafio está na cultura mesmo, ou seja, nos vieses inconscientes que nós todos trazemos, naquilo que está no inconsciente coletivo de homens e mulheres, em relação às diferenças entre homens e mulheres, aquilo que trazemos como sendo o papel esperado dos homens e das mulheres na sociedade, e que, apesar dos avanços que temos visto, ainda temos uma longa jornada pela frente, sabemos disso, né? Então, acho que isso explica um pouco dessa jornada e dessa dificuldade, aliás, dessas mulheres de ascenderem a essas posições de liderança. Olhando um pouco para a minha experiência, na verdade, eu não tive dificuldades dessa natureza, ou seja, o tal degrau quebrado, o tal teto de vidro que se fala tanto na mídia, porque a minha experiência foi primeiro numa empresa muito pequena de consultoria, onde tinha sócios homem e mulher, e depois numa jornada empreendedora, onde também tinha sócios homens e mulheres, e que já desde o início estive numa posição de comando. Então, não sentia dificuldade na ascensão, mas, para ser bem honesta, olhando para trás, eu acho que muitas vezes eu sucumbi um pouco a esses vieses inconscientes e vivi determinadas situações em que a minha opinião era diferente, por exemplo, da opinião dos meus pares, e que talvez eu não tivesse sido assertiva o bastante para defender as minhas opiniões. E teve situações de fato, e quem ocupa posições de liderança sabe disso, que temos aquelas situações em que as decisões são muito difíceis, porque às vezes elas não estão alinhadas àquilo que nós acreditamos e a quem nós somos. E acho que nesses momentos em que isso aconteceu, eu deveria ter sido mais assertiva e ter tido mais confiança para defender aquilo que eu acreditava. E eu atribuo isso realmente a esses vieses inconscientes. Para além disso, a gente tem aquela dificuldade de mulheres que são mães, né? E não só mães, mas mulheres que são muito envolvidas com as funções do cuidar, porque às vezes também temos pais idosos, além dos filhos, além da casa, e esses papéis do cuidado que, felizmente, temos visto uma mudança positiva na sociedade, mas ainda são majoritariamente exercidos por mulheres. Então, o desafio, de fato, de conciliar, principalmente vida pessoal e vida profissional, acho que é também um entrave a mais, um obstáculo a mais aí que as mulheres precisam superar. E a Cláudia, como é que tem sido a sua experiência e o que é que me diz sobre isso? Eu concordo com a maior parte dos pontos que tu aqui levantaste e até me fez refletir um pouco, porque na minha carreira acho que me foram dadas muitas oportunidades e nunca senti que estivesse a ser questionado um lugar, por ser homem ou mulher. E, portanto, visivelmente e de uma forma consciente, acho que isso não existia. Mas, na minha cabeça, existia uma grande limitação, que era a necessidade de ser perfeita em todos os aspectos da minha vida. A carreira era extremamente importante para mim e eu tinha grandes ambições, mas a família também era extremamente importante e eu tenho 3 filhas, portanto, e estas 3 filhas foram nascendo enquanto eu fazia carreira e muitas delas estava até já em carreira internacional.
e queria ser perfeita em tudo. E a sensação que eu tinha é que estava sempre em falta com alguma delas. Quando estava a dedicar-me à carreira, achava que não estava a dar atenção suficiente às minhas filhas. E tinha até quem me ajudasse, mas queria ser eu a ter esse papel. E vice-versa também acontecia. Portanto, esta necessidade de perfeição leva a uma culpa inconsciente, porque é impossível, não há perfeição e não há um equilíbrio perfeito. Há prioridades que nós temos que ir gerindo na nossa vida pessoal, por vezes a carreira de facto está a tomar mais tempo e temos que aceitar que isso é verdade. Por vezes a família, sobretudo quando há nascimento dos filhos, e quando eles são pequenos e quando exigem mais atenção, temos que dar mais atenção, e mais tempo aqui. Portanto, eu diria que esta questão da liderança começa muito por percebermos que não há equilíbrios perfeitos e que estamos a trabalhar muito num modelo que era, eu não queria chamá-lo de modelo masculino, mas foi um modelo que surgiu na Revolução Industrial, extremamente estratificado, a exigir de facto uma grande dedicação ao mundo de trabalho, e uma grande divisão entre o que é a família e o que é o trabalho, e para uma mulher isso é extremamente complicado, porque a maior parte de nós não quer abdicar de um papel fundamental, que é o papel de ter filhos e de maternidade, mas também não quer abdicar de todas as suas capacidades no mundo profissional e de continuar a subir. Portanto, eu acho que o meu maior desafio foi perceber que liderança não é performance, é, é liderar inteira, é Perfeito. integridade, coragem e autenticidade. E perceber isto levou-me tempo e muitas vezes levou-me a situações quase de exaustão nesta busca pela profissão, e pela perfeição. Também sentiste isso, Andréa? Sim, sinto. Sinto da mesma forma, e acho que quando a Cláudia fala em modelo masculino, não é que esse modelo seja muito masculino, mas de fato os valores associados aos modelos de liderança que eram vigentes até então, modelos mais autocráticos, mais focados na performance, na competição, são de fato modelos que refletem valores mais masculinos. Mas é curioso também perceber que no mundo de hoje, né, e com as necessidades da força de trabalho hoje, que já querem outras coisas como sentido no trabalho, ou seja, a busca do propósito, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, os modelos de liderança que estão dando conta dessa nova realidade e que são mais favoráveis, por exemplo, à geração do engagement dos funcionários, são modelos mais humanos, modelos mais focados em valores associados ao feminino, ou seja, a empatia, né, o humanismo e menos a performance e a competição. Então, o A foco hoje, vulnerabilidade, não é? exatamente, o foco hoje é uma liderança mais servidora, é uma liderança mais humana, e esses valores estão muito associados ao feminino. Então, eu acho que há um grande espaço para o crescimento da liderança feminina, e até me lembrei agora, conversando contigo, de uma notícia que eu vi hoje pela manhã. Né? Eu vi uma notícia de que houve uma marcha de mães israelitas e palestinianas juntas em Roma pelo fim da guerra. E aquilo me remeteu a esses valores da liderança feminina. E acho que se tivéssemos mesmo mais lideranças femininas no mundo, talvez estivéssemos numa situação diferente, né? No mundo até com mais paz. Enfim, acho que esses paradigmas vão mudando e existe um campo fértil para crescer e florescer essa liderança feminina. O que que você acha? Concorda comigo? Concordo. E hoje em dia a liderança é vista de uma forma diferente. Começa por aquilo que eu costumo dizer, sempre começa na nossa própria liderança, no self-leadership, Sim, e isso é muito importante. Nós fazermos as tais, já falámos nisso numa das nossas conversas, as pausas conscientes, perceber se de facto a forma como eu lidero reflete a minha forma de estar e de ser, que isto não é sobre performance só, é sobre aqueles valores que eu dizia, a integridade, a coragem, a autenticidade, e esta parte é muito importante. E aceitarmos que, de facto, integramos muitos papéis e está tudo bem em integrarmos, um, e de não sermos perfeitas. E eu acho que este é o ponto de partida, que hoje em dia
parece-me que já é muito mais aceite nas organizações, que tem que haver um espaço para todos os papéis que desempenhamos e que é neste equilíbrio que se dá, no fundo, um profissional equilibrado. Não é dar tudo à empresa, dar tudo à família, e de todas as outras áreas da nossa vida, é mesmo sermos equilibrados. Eu concordo plenamente. Me lembrei agora novamente também do Jung, que é um trabalho, enfim, da psicologia do Jung que eu gosto muito, e que ele fala muito dessa necessidade de integrar, né, as energias feminina e masculina. E, de fato, acho que a palavra-chave hoje é integração e equilíbrio, aliás, as palavras-chave, né, para que a gente possa, de fato, exercer a liderança com mais consciência, com mais intenção e ter resultados melhores, de modo geral. Acho que é Parece. isso. E que mensagem é que gostavas de deixar ao teu, eu diria ao teu young self? Se voltasses atrás, o que é que lhe dirias? Eu diria, faça o seu melhor, como sempre, mas sem exigir mais do que você pode. Respeite seus limites, né? E confie em si, porque é capaz e vai dar conta. Acho que é isso. E a tua mensagem, qual seria? A minha mensagem é: seja verdadeira consigo própria. Seja inteira, temos que ser sempre. Nós sabemos o que está correto, se partirmos de uma base de valores correta também, e a cada momento está tudo bem. Nós conseguimos nos ajustar e está tudo bem, nunca estamos em falta. Na verdade, temos muito para dar e, portanto, aqui o equilíbrio é algo fundamental para mim, mas o ser verdadeiro consigo próprio é o ponto de partida para uma liderança também verdadeira, digamos E assim, autêntica, com e certeza. autêntica. É isso. Poxa, obrigada, Cláudia. Foi mais uma Obrigada, vez muito Andreia. bom falar contigo. Ok, Combinamos o obrigada. próximo. Well, combinamos. Obrigada, Deus.